Pode subir aqui, Karenine, já. Enquanto eles se preparam. A gente não pode perder tempo. Queridos, como eu falei para vocês já há algum tempo, hoje nós estamos recebendo aqui a irmã Karenine. Depois vocês preparam a música A Bênção, para a gente cantar depois do... A gente vai orar por todos os pais aqui depois e pelas crianças também. Como eu falei, a irmã Karenine, ela é filha do pastor Humberto, nosso amigo de longas datas. Ontem ele riu demais comigo. Ele faz vídeo faz chamado de vídeo só para a gente rir. A gente passa uma hora rindo, né? Ele disse que teve um dia muito pesado ontem e precisava rir. Aí ele ligou para mim. Então ela vai estar hoje. Ela começou ministrando no congresso, vai ser o mesmo assunto, de acordo com aquilo que Deus já deu, né, a ela. E nós vamos receber muito de Deus, juntamente com ela, o Salatiel, que não é dos teclados, mas é da contabilidade, da administração, da tesouraria e da KR, e da engenharia também. Sim, a mãe de Salatiel. Fica de pé, Salatiel, por favor. Irmã, como é o nome dela? Irmã Evanilda, fica de pé também, por favor, para a igreja conhecer. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida deles. Então, vocês vão trazer a oferta e o dízimo. Eu não vou fazer, não precisa de cerimônia não. Você, Karenine, é daqui. E aí, depois ela já está com a palavra. Amém. Graça e paz, igreja. Que alegria estar vendo vocês novamente, né? É uma honra, né? Um grande prazer. Deixa eu ligar o cronômetro, que eu sou muito boa com hora não. Foi. É uma alegria, né? Sempre uma honra estar aqui nessa igreja e hoje a atmosfera está gloriosa, né? Uma atmosfera tremenda nesse lugar. E o pastor Cleófas, né, me desafiou mais uma vez. Eu não costumo estar assim nos cantos, né, pregando não, mas ele anda desafiando, né, o povo. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês acerca desse tema, né, salvando a geração. E não deixa de ser o tema que nós já vínhamos conversando, né, no congresso. Quem estava no congresso em outubro? Amém. A maior parte das pessoas, né? E naquela oportunidade nós ficamos pelo meio do caminho por causa do tempo. E hoje, se Deus quiser, a gente termina. Amém? Se é que este assunto tem fim, né? Porque eu acho que esse assunto não tem fim. Mas glória a Deus que a gente vai poder avançar um pouco mais e que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo esteja aqui dirigindo cada palavra, né? Que encontre corações abertos, tanto o meu quanto de vocês, porque tudo vem dele e volta para ele. Amém? Eu vou começar passando um videozinho para vocês, tá certo? Fazem com que grande parte dos filhos de crentes abandonem o evangelho no primeiro ano da faculdade. E ele junta dois fatores. Primeiro, nós temos tido cada vez menos filhos. Segundo, os poucos filhos que a gente tem, a gente não ensina seriamente no evangelho. A gente lê uma historinha bíblica para ele e bota para dormir. A gente não ensina seriamente o evangelho. Olha o resumo que ele faz disso. Ele diz assim: a igreja norte-americana está com problemas. Adolescentes estão abandonando a fé em números assustadores. As taxas de natalidade vão despencando, enquanto a nossa atitude em relação a filhos continua a azedar. A esmagadora maioria daqueles que se chamam cristãos não pensam biblicamente e a resposta mais frequente é melhorar o ministério dos jovens. Então, os pais não falam assim: eu devo ensinar. Não, o pastor tem que dar um jeito. O pastor que tem que arrumar programação, é que tem que cuidar disso aí. Aí ele continua. Caso você não ache que essa seja uma questão importante, considere a seguinte estatística. Com uma taxa de natalidade rondando 2 filhos por família e uma taxa de cosmovisão bíblica abaixo de 10% e aproximadamente 75% dos nossos adolescentes deixando a igreja no primeiro ano de faculdade, atualmente são necessárias 2 famílias cristãs para gerar um único cristão para a geração seguinte. Isso é uma loucura. Ai, estão prontos? Quando a gente ouve, né, uma estatística dessa, está se referindo à igreja americana, e eu penso que não estamos tão distantes, né? A igreja brasileira talvez não esteja tão distante disso.
E o resumo do que ela falou aí no final, que nós precisamos de 2 famílias, cada uma de pelo menos 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos. Ou seja, nós precisamos de 8 pessoas para gerar um cristão para a próxima geração, diante da tamanha quantidade de pessoas, de jovens, adolescentes, jovens e adultos que estão se distanciando do Evangelho, se distanciando da igreja. E eu trago uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui tem filhos? Quem aqui não tem filhos, mas vai ter filhos, em nome de Jesus? Levanta aí, minha gente. Amém. Cadê os pais e as mães aqui daqui a alguns dias, né? E eu trago uma reflexão para você. Você se imagine, daqui a 25 anos, você passando aqui nessa rua, o que é que você gostaria de encontrar? Né? Digamos que o pastor Cleófas e a pastora Gorete já estejam em outro momento, pastoreando, sei lá, uma igreja em Goianinha, Natal, sei lá, por onde, né? Digamos que você passou aqui. Quem você gostaria que estivesse aqui ministrando no louvor, ministrando no altar, pastoreando, sendo um dos 12 dos pastores, abrindo e fechando aquela porta, cuidando das crianças? Quem vocês acham que deve estar aqui? Responder. Quem? Os filhos da gente. E aí eu pergunto, né, a nossa reflexão hoje, o que é que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos preparando esses futuros pastores? Como é que nós estamos preparando esses futuros ministros, esses futuros homens e mulheres que exercerão ministérios e manterão firme a tocha do Evangelho nesta cidade, neste estado e no nosso país? Né? É sobre isso que nós vamos conversar, é sobre isso que nós vamos meditar, pensar e tomar decisões aqui hoje. Amém? Se você conseguiu entender bem o vídeo, o nome dessa irmã que estava falando é Simone Quaresma. Ela tem um canal no YouTube, você pode ir lá e ver inúmeros vídeos dela, que ela fala criando filhos para Deus. Meninos, meninas, ela é uma pregadora maravilhosa, um ministério de ensino tremendo. Então, em resumo, o que é que ela fala aí? Que são 3 grandes motivos, né? Ela fala de 4, mas a princípio nós vamos mencionar 3. Para que esse problema esteja acontecendo. Baixa taxa de natalidade, falta de ensino sério da Bíblia e baixa taxa de cosmovisão bíblica. E quando a gente olha para esses 3 pontos, eu pude me reportar aos tempos do Egito. Não sei se vocês conseguem fazer esse paralelo, mas o povo de Israel estava lá no Egito há muitos anos, há centenas já de anos, escravizado. Quando nasceu Moisés. E em que situação Moisés nasceu? Numa situação em que a taxa de natalidade entre os judeus, entre os hebreus, ela estava sendo reduzida, principalmente em relação aos meninos. Lembram que Faraó determinou? Esse povo está crescendo demais, né? Esse povo está crescendo demais, daqui a pouco eles vão dominar o Egito, então vamos fazer um controle de natalidade aí no meio desse povo. Outra coisa que acontecia ali, vocês imaginem que um povo que já estava há mais de 300 anos no Egito, eles já tinham se aculturado muito, né? Eles já tinham pegado muito da cultura ali do Egito. O que a gente conhece, né, depois da Torá, os mandamentos, as leis, elas foram escritas, porém elas já vinham sendo passadas para as gerações de forma oral. Porém, a gente vê o quanto as experiências com as religiões egípcias já estavam muito no coração e na mente do povo judeu. A prova é tanta que Moisés subiu lá no monte, passou uns dias, não voltou, quando chegou, o que foi que já encontrou? Encontrou o quê? Um bezerro de ouro. E o povo adorando o bezerro de ouro, não é verdade? Então, a gente já vê aí o segundo motivo já muito presente ali.
e a baixa taxa de cosmovisão bíblica. O que é que significa isso, pelo amor de Deus? Né? O que é uma cosmovisão bíblica? É você olhar para o mundo, olhar para as teorias, para as filosofias, e você entender o que é que a Bíblia diz a respeito daquilo. Então, você pode pegar assim, vários temas polêmicos, e se você tem uma boa cosmovisão bíblica, você vai saber conversar, você vai saber sustentar, você vai saber defender a posição bíblica em relação àqueles temas, ok? Então, esses 3 pontos, digamos que estava assim, bem carente ali no Egito, mas Deus, com mão forte, braço estendido, retirou o povo de dentro daquela realidade e levou para onde? Para a terra que ele prometeu, que era a terra que ia manar leite e mel, e que aquele povo ia ser assentado, né, ia ser estabelecido. E no meio do caminho, que foi que Deus entendeu, né, Deus viu que era necessário dar para aquele povo a lei escrita. Por isso ele subiu com Moisés, né, chamou Moisés lá no monte, e ali Moisés fez aquelas tábuas dos 10 mandamentos, e depois vieram as 613 leis, que a gente pode ver tudo lá no Pentateuco, né? Quando você lê os livros da lei ali no Velho Testamento, você tem conhecimento disso. E assim que o povo judeu, até hoje, é conhecido como o povo do livro. Que livro? A Torá. E a Torá tem o quê? A palavra, né? A nossa Bíblia tem uma Torá aqui dentro, mas os profetas, o Novo Testamento e tudo mais. Mas os judeus, eles são muito conhecidos como o povo do livro. Nós já fomos conhecidos como o povo do livro também? Vocês são do tempo que era assim, eram os Bíblias, o povo do livro da capa preta, né? Nós já fomos conhecidos assim. E mais na frente a gente vai chegar aqui de novo. E foi esse texto lá de Deuteronômio 6, que Deus deu a Moisés, e foi esse mesmo texto que Deus já trouxe para essa igreja aqui durante 7 anos como um decreto. E o que é decreto? Uma palavra com força de lei. Diga, de lei. Isso. Então, meus queridos, a gente não tem para onde fugir de Deuteronômio 6. Tá certo? Você não pode, ainda que você pense, não, isso é lá para os judeus, não. Essa palavra é para a gente, e essa palavra para esta denominação, ela já passou 7 anos em formação para que ela entre no nosso coração e a gente conduza a nossa casa e a nossa família com base nisso. Você pode estar aqui hoje pensando, mas eu sou muito jovem, eu sou solteiro. Jovem, eu cheguei aqui com 17 anos, viu? O tempo passa, não quero só lhe lembrar que o tempo passa, o tempo voa, e os antigos aí devem estar cantando, né? A poupança Bamerindos continua numa boa, certo? O tempo passa, a gente casa, a gente tem filho, e uma hora a gente procura, chão. A gente procura em que se apoiar. E glória a Deus que você está aqui hoje com essa idade ouvindo essa palavra. Porque você já está vendo o caminho. Você já está prestando atenção, você já está podendo ter acesso a como você vai fazer. Eu ouço muita gente dizer, ser pai e mãe não tem manual de instrução. Né? A gente tem um filho e com ele não vem um manual de instrução. Você que está aqui, você não pode dizer isso não, porque vem. Bota aí o manual de instrução, por favor. Ouve, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas, nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Pronto, essa é a receita. Lá na frente, quando Jesus veio, chegaram para ele e disseram, Senhor, em que se resume a lei, os mandamentos? Aí Jesus disse a mesma coisa, é porque eu não sei dizer em hebraico para vocês, né? Mas Jesus disse, é isso aqui, você não me veio procurar novidade não, que a regra é clara.
né? A regra é clara, Galvão, é uma só. A regra é essa, é você inculcar a palavra no coração, primeiro na minha e na sua, e depois na dos nossos filhos. Então, vocês que estão aqui hoje, crianças, adolescentes, jovens, permitam-se a palavra ser inculcada no seu coração. Porque na hora que você precisar inculcar no coração de um filho, na mente de um filho, vai ser bem mais fácil. Você já tentou ensinar uma pessoa a fazer um bolo que você nunca fez? É arriscado, né? Então, quando você já tem, desde cedo, essa base, é muito mais tranquilo, é muito mais fácil, é muito mais produtivo. Então, não pense, não é comigo. Não é comigo, não tenho nada a ver com isso. É com todos nós que estamos aqui, do mais novo ao mais velho, e lá no final a gente vai entender por quê. Em resumo, todos nós que estamos aqui, que nascemos aqui no Brasil, a nossa educação, ela passou por esses princípios judaico-cristãos, né? Nós fomos criados, nós fomos educados com esses princípios, com esses valores, e a gente sabe que no decorrer do tempo, muito disso foi se afrouxando. E foi se afrouxando por quê? Por causa das distrações, por causa de muitas, eu vou chamar de lazer, né? Muitos meios de lazer passivos que foram entrando, principalmente nesta geração, numa velocidade gigantesca. Eu me recordo do meu pai contar que quando ele casou, ele comprou uma televisão. Coisa mais normal para todo mundo. Se eu perguntar aqui, quem casou e não tinha uma televisão, talvez não tinha uma casa, mas uma televisão tinha, né? Pastor Cleófas não tinha. Eu também não, viu, pastor? Só levei a televisão 2 meses depois. Queria aproveitar, né? Mas, enfim, é o caso do meu pai, né? Mas é comum isso hoje, né? É até inimaginável uma casa que não tenha uma televisão. Nós passamos já algum tempo sem televisão na nossa casa, inclusive no ano da Copa 2022, nós atravessamos o ano inteiro sem televisão e as pessoas não acreditavam, porque quebrou mesmo e a gente não deixa para lá, não vamos comprar outra não. Né? A televisão chegou no dia do último jogo da Copa, meu menino disse, o Brasil perdeu por culpa dessa televisão que entrou aqui. Né? E aí quando meu pai casou, ele comprou uma televisão, né? E assim como na época do pastor Cleófas, isso era pecado. E o meu avô, que era um pastor, né, daqueles pastores bem conservadores, bastante radicais, dentro do que a denominação exigia, ele cumpria a risca. E aí o meu avô escreveu uma carta nada amigável para o meu pai. E hoje eu estava perguntando ao meu pai, me relembre aí o teor da carta, né? O mínimo que aconteceu é que ele disse que meu pai estava deserdado. Eu nem sabia que ele tinha bens. Mas ele disse que meu pai estava deserdado, que ele tinha levado para dentro da casa dele a destruição, que ele tinha levado assim como, olha a comparação, assim como Adão levou o pecado para dentro do jardim do Éden, você está levando o pecado para dentro da sua casa. E eu lembro que quando eu escutava essa história, eu achava assim, que absurdo. Meu avô, meu Deus, era muita rigidez, era um absurdo, né? E assim, eu nasci alguns anos depois que meus pais casaram, e a minha infância inteira eu não soube o que era televisão na minha casa. Nós tivemos televisão em casa e eu já tinha 10 anos de idade, porque foi filmado um culto, a festa de inauguração do templo, e um irmão, uma senhora da igreja, cujo marido tinha 3 televisões, e era aquele famoso amigo do evangelho, né? Glória a Deus pelos maridos que não são crentes, mas são amigos do evangelho. E ele emprestou uma televisão para assistirmos os videocassetes da filmagem do culto. Olha, essa televisão andou, viu? Essa televisão andou na igreja, andou lá em casa, andou num bocado de lugar. E quando o painho foi devolver a televisão, ele disse que não precisava, que não queria, que painho podia ficar com essa televisão. E foi assim que eu já tinha 10 anos de idade e chegou uma televisão na minha casa. E esses dias, a gente conversando, e eu fiquei pensando, rapaz, depois de 43 anos, eu concluo que vovô estava certo.
que a gente desceu a lenha nele, que era exigência demais, mas hoje, eu com um filho, conhecendo os desafios da internet, da televisão, porque agora é tudo smart, né? Você liga e já tem Netflix, YouTube, o link lá para ir direto. Eu fico pensando que vovô estava certo, né? Que ele é quem estava certo. E voltei assim no tempo e tentei imaginar como teria sido a minha infância, quão diferente teria sido a minha infância com uma televisão dentro de casa. Olha, se acalme que eu não vou dizer para vocês darem fim às televisões não, tá? Eu tô só contando uma história para chegar num ponto. Como nós não tínhamos televisão, a gente tinha que ir para a calçada, né? Eu fui criada numa cidade do interior, assim, maior do que Espírito Santo, mas uma cidade no interior da Paraíba. Quando meu pai foi pastorear lá, eu tinha 5 anos de idade. Então, dos meus 5 aos meus 19 anos, a minha realidade foi essa. Então, se em algum momento vocês forem me julgar, me julguem por aí, viu? Eu sei muito bem o que é esse plano, né? E aí, a gente tinha que ir para a calçada, a gente tinha que ir para os vizinhos, a gente tinha que andar de bicicleta 10, 11 horas da noite, que a gente não tinha, também era emprestado, então era na hora que o dono da bicicleta adormecia, aí a avó do menino levava a bicicleta para a gente andar, e ninguém estava mais vendo, né? Porque a gente andava de bicicleta de saia. Então, já eram 11 horas, era a hora que a gente ia andar de bicicleta. E eu me pergunto, se tivesse esta bendita televisão lá em casa, eu teria lido tudo que eu li na minha infância, eu teria ido a cultos de domingo a domingo. Será que eu teria feito tudo que eu fiz, que eu vivi na minha infância, concorrendo com She-Ra, He-Man, Thundercats, Xuxa, Ursinhos Carinhosos? Eu lembro de chegar na escola e os meus coleguinhas, né, estavam todos comentando aquilo. E eu dizia, meu Deus do céu, do que é que esse povo está falando? Não conseguia participar daquela conversa, né? E eu tinha tanta vontade de saber, de ver o que eram esses ursinhos carinhosos. Aí, para não passar por desavisada demais, eu ia na livraria, na papelaria, e comprava o papel de carta dos ursinhos carinhosos, né? Porque se alguém falar sim, sei, olha, tenho até o papel de carta que tem cheiro, né? Então, assim, a gente sempre nessa tentativa de se aculturar, né? De ser igual a todo mundo, e sempre carregamos essa preocupação de que os nossos filhos não fiquem à margem de tudo que está acontecendo, tem que saber de tudo. Tem até quase uma doença para isso hoje que se chama FOMO, né? É uma sigla em inglês, que é o medo de perder algum acontecimento, alguma notícia, alguma informação. Eu passei pela FOMO quando eu era criança, com esses desenhos que eu não conseguia, né, assistir. Eu lembro de um dia eu chegar em casa e cair na besteira de dizer assim, todo mundo lá na escola assiste, todo mundo sabe quem é Xuxa, todo mundo sabe quem é She-Ra, quem é He-Man. Aí a manhã disse, todo mundo lá sabe quem é Yuri Nazaroff? Aí eu olhei assim para ela, claro que não, né, mãe? Gente, Yuri Nazaroff era um menino de um romance russo que era cristão e ele morava na Rússia, que na época era da União Soviética, e esse menino e a família dele eram extremamente perseguidos por serem cristãos. E minha mãe comprava todo mês um livro dessa coleção. Era Yuri, o Segredo da Valise, Yuri, a Bíblia Escondida, Yuri, o Delator. Olha, era tanto do livro, e ela todo mês comprava e botava a gente para ler. Horinhas com Deus, Páginas Preciosas, e tome livre, tome livre. Aí ela disse, desse jeito, já está todo mundo falando disso aí, para que mais um, né? Você pergunta a eles também, se eles conhecem esse povo do livro que você lê, e você não vai ficar por baixo. E eu, meu pai, ela não está entendendo, né? Ela não está entendendo, mas ela estava entendendo, né? E eu, por mais raiva, por mais fora da realidade que eu me sentisse, depois de um monte de ano, que eu tive um menino, que eu tenho um menino chamado Heitor, de 8 anos, hoje eu também estou entendendo, né? Hoje eu estou entendendo tudo e mais um pouco, porque a idade passa, a maturidade chega, e para mim, maturidade nada mais é do que você perceber que seus pais estavam certos, né? E que toda forçação de barra
que eles tiveram para te conduzir à igreja, para te conduzir no evangelho, para te conduzir no caminho do Senhor, era, construindo a base, construindo o chão, para no dia que você procurasse, você encontrar. E eu digo a vocês, tive vários episódios, vários momentos na minha vida que eu procurei esse chão e, glória a Deus, eu encontrei. Então, meus amados, não tenham medo. Não tenham medo de serem firmes, de serem seguros em condução e em ensino e em limites para os filhos de vocês. Porque eles podem não entender hoje, mas eles vão entender amanhã. Aí eu vejo muita gente dizendo, não, meu menino tem 8 anos, não quer mais vir para a igreja, não. Sim, ele tem quanto? Ele já está trabalhando, ganhando o dinheiro dele, ou ele já está na tua casa, comendo teu feijão. Não, mas é porque eu não quero traumatizar. Eu conheço um bocado, olha, que os pais forçaram, que os pais disseram que não, que vai de todo jeito, faltava levar o menino amarrado, e hoje estão aí, tudo revoltado no mundo. Gente, pode ter certeza, pode ter certeza. Você for atrás dessa história desse pai, dessa mãe, dessa família, que o motivo dessa criança ter ido para o mundo, não foi esse lugar maravilhoso aqui, né? Agora, eu acredito que se a criança vem, o adolescente vem, ele encontra acolhimento, ele encontra um espaço aqui de realmente se sentir livre, ele vai vir. E vai ter dia que ele não quer vir, vai, mas imagine, na minha casa, quando meu pai era pastor, né, nessa cidade que eu falei para vocês, era culto de domingo a domingo. E no sábado e no domingo era 2 vezes por dia. Então, some aí, sábado e domingo, 4. Segunda a sexta, mais 5, 9. 9. Era imersão. Era uma imersão no evangelho como eu nunca tive na minha vida. Então, era segunda-feira, culto de oração. Aí eu dizia, não quero ir não. Começava logo o sofrimento, porque o culto começava às 7h30 e 15 para 7 eu estava na frente de um prato de cuscuz com ovo. E eu não queria comer aquilo. E a mãe vai comer. E se chorar, fica salgado, porque a lágrima é salgada, né? Então, primeiro começava daí, tinha que comer aquele prato de cuscuz com ovo. Aí chegava na igreja e a gente ia orar de joelhos, ajoelhado. Aí ela dizia, ajoelha aqui do meu lado. Aí eu ajoelhava e ela orava muito alto. E eu não conseguia orar, me concentrar. Eu estou falando, gente, de 6 anos, de 7 anos de idade, viu? E aí um dia eu disse, maninha, a senhora ora muito alto. Eu não consigo orar. E eu não sei o que orar. Ela disse, então pega aqui esse papel, escreva a lista de todo mundo da nossa família que você lembrar. Olha, primo distante, todo mundo que você lembrar. Depois você faça a lista de todo mundo da sua escola. Todos os professores, todos os seus colegas, todo mundo que trabalha na limpeza, na merenda, em todo canto, faça a lista. Você vai ver que antes vai dar meia hora e você não tem terminado. Aí eu fazia isso, viu? Não sabia orar, não sabia muito bem o que dizer, ia com a lista. Aí ficava lá, fulano, até aquela campainha tocar, não era, pastor? Plim! Terminava lá meia hora, os 40 minutos de oração, eu levantava, cantava mais um hino e a gente ia embora para casa. Segunda, culto de oração, terça, culto de oração, quarta, culto na rua, em algum canto, na casa de alguém, e eu não sabia cantar, mas eu tinha que cantar ou recitar. Não podia ter vergonha, não tem história de vergonha de nada, vai com vergonha mesmo, né? Tinha que ir lá fazer alguma coisa. Quinta de novo, sexta, culto de doutrina, não tinha essa história porque é criança, não vai. Né? No sábado, reunião das crianças, à tarde, no sábado à noite, era reunião dos jovens, mas não tinha com quem deixar os meninos em casa, a mãe levava também, porque era ela que fazia. Né? Então, a gente estava lá na reunião dos jovens. Domingo de manhã, escola dominical, aí a gente estava lá também com nossa revistinha, fazendo o controle do plano de frequência, que se fosse todos os domingos, ganhava um presente, né? E, aliás, o meu filho não está aqui hoje, porque quando soube que ia ter salinha hoje lá na igreja, disse, vou não, já perdi demais, e eu tenho certeza que Lorena vai. Lorena é a concorrente, que não perde um culto. Viu? E eu não tive o que dizer, eu digo, vá, meu filho, deixa aí na casa da tia para levar, que era para ele não perder a salinha e não perder o ponto lá da frequência, né? Glória a Deus, Deus abençoe e aumente. E, enfim,
domingo à noite, mais um culto em que a gente ia apresentar tudo que a gente tinha ensaiado, né, na reunião das crianças, o conjunto ia cantar e esta era a rotina. Aí você acha que todo dia eu ia bem satisfeita? Não, tinha dia que eu ia na marra. Tinha dia que eu ia só Jesus na causa. E não manifestava tanto, porque no tempo da gente, quando a gente manifestava uma opinião contrária, às vezes os pais davam uma de dentista, né? Queriam extrair dente na marra, queriam, enfim, né? O negócio era violento. Então não tinha esse negócio. Vai e vai pronto. E aí eu fico observando hoje, nessa evolução que nós tivemos, que é benéfica em parte, né, de começar a lidar com a criança de uma forma mais amável, mais carinhosa, mais gentil, mas que nós temos que ter muito cuidado para a gente não perder a autoridade e não afrouxar de uma forma que realmente uma criança muito cedo diga para a gente, não vou mais para a igreja, e a gente entenda que deve respeitar aquilo a ponto de aceitar e permitir aquilo. Aí eu pergunto, esse menino vai ficar fazendo o que em casa? Aí a maioria já tem um celular, já tem acesso a jogo, já tem acesso a tablet, a computador, e você veio para a igreja orar por ele e deixou ele sendo instruído em toda a ciência do Egito, né? Você deixou ele lá, muitas vezes exposto a tudo que deve e o que não deve. Porque eu acho que no meio da rua brincando de pelada não foi, né? Batendo uma bolinha, eu acho que não foi. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque enquanto a gente afrouxa, o diabo aperta, né? Talvez passe aí na sua cabeça, não, meu papel, né, os homens principalmente, meu papel é de provedor. Isso aí é com a mãe, isso é o papel da mãe. Sabe? E o diabo fica todo satisfeito quando alguém dá um passo para trás no seu papel, porque ele avança, né? Talvez se você não está nem preocupado nisso, eu vou lhe dizer uma coisa, Satanás só pensa nisso. Satanás só pensa em dia e noite. Ele não está nem tão preocupado com você que está aqui, ele está preocupado em daqui a 25 anos você passar na frente e não ver seu filho. Ele está preocupado de você não se fazer com que você terceirize a educação espiritual do seu filho. E para entrar nesse assunto de uma forma bem prática, eu vou trazer aqui uma orientação que eu li, que eu achei bem interessante. De 0 a 6 anos de idade, a pessoa mais importante na formação da criança é a mãe. Não é que o pai não tenha participação, e tem muita, principalmente no suporte à mãe. Porque é nesse período que a criança é amamentada, é nesse período que a criança passa por 1001 birras, que ela é acolhida, que ela tem o colo, né, da mãe, que é uma coisa muito... É ali onde ela está sendo ensinada sobre os relacionamentos afetivos mais íntimos, o relacionamento ali dentro da família. A partir dos 7 até os 12 anos, aí o pai é o cara, né? Eu passei bem isso lá em casa. Eu lembro que meu esposo dizia, quando o Heitor era bem menor, eu acho que Heitor não gosta de mim igual gosta de tu, não. Eu dizia, tua hora vai chegar. Porque o menino se pendura na gente, né? O menino se agarra com a gente. Eu não tenho experiência de meninas, né? Mas lá em casa isso foi assim bem definido. E quando já foi ficando maior, aí era assim, mamãe, a senhora não sabe brincar de engenharia, não? A senhora só sabe brincar disso, mamãe, a senhora só sabe brincar de ler, a senhora só sabe brincar de quebra-cabeça. Aí eu, não, meu filho, eu estou entendendo que você agora quer brincar só com seu pai, né? Vá lá, Deus te abençoe, vá na paz. Entendeu? Então, assim, nesta segunda fase, em que a criança já está maior, é aquela fase de o pai realmente exercer aquele papel, aquela referência masculina que tanto o menino quanto a menina vão precisar. O menino vai precisar porque nós estamos criando não só um médico, um engenheiro, um advogado, nós estamos criando um pai, né? Nós estamos ali educando uma criança que ela vai ser esposo e que ela vai ser pai, não é verdade? Nós estamos educando uma menina que vai ser uma esposa e que vai ser uma mãe. E ela, até para escolher o marido, ela vai precisar de uma boa referência de um pai.
Pense aí, se sua filha escolher um marido igual a você, se vai dar, se tá bom para você. Porque às vezes com a mulher a gente não se preocupa muito, né? Em como está tratando, mas quando a gente se coloca no lugar, nossa filha, minha filha casada com um homem igual a mim, vai dar bom ou vai dar ruim? Não é verdade? Pensa o contrário, esposa, seu filho casado com uma mulher igual a você, vai dar bom ou vai dar ruim? Não vou dar um minuto de silêncio não, tá? Eu acho que quase morreu aqui. Enfim, de 13 a 18 anos, aí vem os amigos, as influências. E a gente tem como correr disso? Tem não. Seu filho não vai viver numa bolha, né? Eu digo que nesse início, nessa primeira infância, a gente até consegue. E eu sempre defendo que quem vai furar a bolha sou eu, aos poucos, quando eu perceber que está no momento. Porque o mundo, a escola, né, hoje, do jeito que as coisas estão, a internet, os youtubers, eles estão querendo furar a bolha do menino com 2 anos de idade, já apresentar tudo e mais um pouco. E nós somos responsáveis por este controle. Amém? Então, você não vai evitar, na adolescência do seu filho, as influências. E por isso é tão importante que ele tenha um grupo dentro aqui da igreja, que ele cresça junto, que ele se mantenha junto, que quando chegar na adolescência eles tenham aquela célula junto, não que as crianças não possam ter, e é importantíssimo que tenham, mas eu estou falando de uma idade em que é muito importante para eles a vida em bando, né? Foi para mim, e eu sei que é importante aquela vida em bando, aquele monte de gente que se vestindo tudo igual, se não está vestindo preto, está tudo de preto. Se não está vestindo branco, está tudo de branco, porque tem que ser todo mundo igual, né? Então, é importante que eles tenham aqui no seio da igreja esse grupo para eles conviverem. Por quê? O tempo da adolescência vai passar e vai chegar um momento em que eles vão precisar de filtros para saber de qual fonte de informação eles vão reter e eles vão dar continuidade na vida deles. Então, se você, de 0 a 6 anos, mãe, fez o que pai nenhum faz, e se você, pai, de 7 a 12, fez o que mãe nenhuma tem condição de fazer, né? Às vezes é pai e mãe de um lado ou do outro, se esforça muito, glória a Deus. Mas saiba que nessa fase vocês geraram os filtros para eles. E quando eles estiverem saindo da adolescência, que o nó começa a apertar, que vem trabalho, que muitos já estão aí partindo até para um casamento, é nessa hora que eles vão dizer, ok, curti a vida adoidado, agora eu estou entrando na construção da minha vida, da minha família, da minha profissão, e agora eu vou seguir quem? Né? Eu vou seguir quem? Quais são os meus parâmetros? Lembram daquele decreto que nós tivemos, ergue marcos, finca postes que te guiem? Pois é. Então, nós precisamos cuidar, porque nós temos hoje aqui temos uma geração que está aí com 30 anos e parece adolescente. 30 anos e não se orientou ainda para nada nessa vida. E você olha e procura, cadê os parâmetros? Quais os parâmetros que essa pessoa recebeu? Não é verdade? Vamos para frente. E aí eu escuto, né, eu ouço histórias de muitas pessoas dizendo assim, a gente dá o que a gente tem, a gente dá o que a gente recebeu. E eu tenho visto que isso muitas vezes tem sido uma cilada, diga cilada, uma cilada do diabo, sabe? Porque eu só vejo isso se aplicar quando se refere à vida espiritual. Quando se refere a transferir um patrimônio espiritual. Agora, quando se trata de transferir um patrimônio financeiro, a conversa é totalmente diferente. Aí a lógica é reversa. Aí você já vê a pessoa dizer, vou trabalhar, dar o sangue para dar tudo que eu não tive a meu filho. Aí se realiza de ver aquela geladeira cheia de todinho, cheia de iogurte. Quem nunca, né? Quem nunca disse, quando eu trabalhar, eu vou comprar bem muito todinho e bem muito Danone. Nem é saudável, viu? Não se orgulhe de poder dar Danone todinho ao seu filho, não se orgulhe de poder dar feijão e folha e verdura, que é isso que realmente é saudável para o seu filho.
Eu vou dar meu sangue, eu vou me acordar de madrugada para trabalhar, mas meu filho vai estudar numa escola particular, mas meu filho vai ter uma boa educação, mas meu filho vai fazer uma faculdade. Mas não pode se acordar de 4h30 da manhã, de 5 horas, para dizer, eu vou dar meu sangue, vou me acordar de 4 da manhã para orar pelo meu filho, para gerar os 5 dons ministeriais dentro da minha casa. Eu lembro que a gente, quando fazia os cursos, né? Na igreja, curso de personalidade, quando terminava uma porta daquela, a porta do lixo. Aí agora você se ajoelha, aí onde você está, faça uma lista do lixo na sua alma e a gente tome choro, tome grito, botava para fora os beliscões, as tapas que levou, as surras de corda, de cinto. Era muito lixo, minha gente, era muito lixo. A porta do lixo aberta e os caminhões só passando, o caminhão só passando. E a gente levantava dali, né? Tudo pronto. Agora, não, Karenine, você tem que entender a linguagem do amor de cada pessoa. Eu sei que tem, meu irmão, mas a linguagem do amor do pai para o filho é beijo e abraço, né? É carinho. Então, a gente que tem alguma mazela nessa área da vida, tem que se trabalhar para a gente dar isso para o nosso filho, para ele dar para o neto, e a gente cumprir aquela história lá que tem na Bíblia, aquela promessa, que a bênção vai alcançar até 1000 gerações. Amém? Isso é uma bênção. Tem uma saúde emocional. Veja o mundo de hoje, o estado que está, né? Veja os adolescentes como estão. Aí um pai cristão dentro da igreja dizer, eu não sei conversar, o negócio comigo eu fico logo brabo, meu negócio é logo resolver na pancada. Jesus não anda resolvendo na pancada com você, né? Jesus lhe amou, lhe salvou, lhe deu todas as coisas. Então, procure ajuda, procure seus pastores, procure seus líderes, para que nós consigamos cumprir os próximos passos que a gente vai informar aqui. Olhar meu cronômetro. A gente cumprir os próximos passos que nós vamos informar aqui e termos credibilidade diante dos nossos filhos. Porque não vai adiantar você sentar com seu filho à mesa na hora do almoço e querer ler uma Bíblia para ele, querer fazer um culto doméstico, quando ele olha para você e vê extrema violência em relação a ele, em relação à mãe, a mãe em relação ao marido, ao filho, né? Falo aqui para todos. Então, nós precisamos, e por isso o texto de Deuteronômio diz que primeiro é no nosso coração, na nossa alma e no nosso entendimento, para depois nós falarmos com os nossos filhos e termos a famosa moral, né? A autoridade, para eles quererem realmente obedecer, porque vem em nós o exemplo. Amém? Próximo, por favor. Vamos lá. Chegou a hora de dormir. Eu vou passar rápido essa parte, porque muitos já viram no congresso. Chegou a hora de dormir. E essa é a hora que a gente tem que cuidar, porque é uma boa noite de sono quem define um bom dia de escola, um bom dia de trabalho, né? No dia seguinte. Eu não sei como é a hora de dormir na sua casa, mas o fato é que todo mundo ensina que nós precisamos ter uma rotina. Então, qual é a hora que a luz começa a baixar na sua casa? Ai, deve ter gente respondendo aí, 00:30, e eu vou dormir, eu chego muito cansado do trabalho, eu não sei nem lhe dizer que horas meu filho de 5 anos dorme. Eu não sei nem lhe dizer que horas meu adolescente dorme. Bom, se você não sabe dizer que horas ele dorme, consequentemente você não sabe dizer o que ele andava vendo, sendo exposto, fazendo, né? Então, crianças precisam da companhia dos pais, tanto é que ficou lá em Deuteronômio. Tu as inculcarás o quê? A palavra, os mandamentos do Senhor. Tu as inculcarás a teus filhos ao deitar-te. Sendo bem clara, você tem que colocar o seu filho para dormir, não ele lhe colocar para dormir, certo? Você tem que colocar o seu filho para dormir, lendo com ele, contando histórias com ele, que podem ser suas, pode ser da sua família, pode ser testemunho, pode ser histórias da Bíblia, né? Despertando, criando nele esse som, sabe? Esse som da palavra no coração dele, fazendo com que ele seja afinado, acostumado à palavra de Deus. Próximo. Pode passar todos que tiverem nesse slide, tá? Pronto.
Eu não sei os meninos de vocês, mas o meu, na hora de dormir, olha, ele já fala muito, mas na hora de dormir, desata a falar mais ainda, né? E parece que não vai, o sono não vai chegar. E aí eu aproveito essas horas para conversar, saber como foi o dia, como foi na escola, né? E são, né? É nesse momento que a gente começa a captar muitas coisas que estão acontecendo, o que é que já está fazendo parte da realidade dele, o vocabulário, alguma coisa que aconteceu na escola, enquanto você não estava em casa. Então, essa é a hora de conversa, de leitura, de oração e de você abençoá-lo. Chegou em casa, o menino já estava dormindo. Teve um culto na igreja, nesse dia terminou mais tarde, o menino... Você chegou, o menino já estava dormindo. Ótimo, vá lá no quarto dele e faça uma oração. E unja esse menino, e unja esse quarto, e profetize e declare. Gente, essas coisas não ficaram no passado, não. A gente não pode contar isso como o passado da Insegec, não. Nós temos que contar isso como o nosso presente. E você acha que a criança nem está ouvindo? Um dia desse, então foi deitar. Aí chegou para mim, chama, mamãe, ele sempre chama lá do quarto dele, mamãe, vem me contar uma história, né, mamãe, não sei o quê, ou papai. E aí nesse dia eu cheguei no quarto pronta para contar a história, aí ele disse, faça uma oração daquela bem comprida, faça uma oração daquela bem comprida que a senhora faz por mim. Eu disse, tu escuta, é? Aí ele disse, às vezes eu escuto, porque normalmente quando eu vou, coloco ele para dormir, a oração acaba sendo mais curta, né? Mas depois, muitas vezes eu vou lá, o pai vai lá e a gente ora. E eu percebi que no subconsciente dele está tudo gravado. E ele me fez essa requisição. Eu já queria que a senhora fizesse uma oração daquelas bem compridas. Outra coisa, a gente elegeu uma música, né? Uma música do Barquinho, que ele gosta. E eu já percebi que quando tem alguma agitação, alguma situação, eu vou lá, começo a cantar esse hino, nessa música com ele, e ele mesmo pede. Gente, é uma coisa linda, como a criança recebe esse carinho da gente, como a criança recebe isso, como uma atitude de amor, de respeito, de estar recebendo atenção, né? E ele mesmo muitas vezes fala, mamãe, canta, ele chama Vede Cautelosamente, que é a primeira frase da música, né? Canta Vede Cautelosamente para mim. E um dia desse, eu cantei a música e de repente ele olha para mim e diz, por que a senhora não faz parte do Ministério de Louvor da igreja? Gente, eu não me aguentei, porque eu não tenho nada a ver com louvor, gente, eu sou desentuada, a voz não é boa para cantar. E eu disse, Senhor, realmente, se a gente não for como uma criança, não vai entrar no reino do céu. Aí eu não soube, né? Eu não ia me entregar para o menino que está me achando a mais bela voz de Natal. Aí disse a ele, fala o seguinte, quando tu chegar na igreja domingo, tu pergunta à tua tia, que ela é líder de louvor, que ela vai ter uma boa resposta sobre esse assunto. Né? Mas assim, a criança te admira, a criança te ama, a criança devolve isso. Tudo que recebe, eles devolvem para a gente. Amém? Boa noite de sono. Próximo. Ao levantar-te. E vamos lá, o dia amanheceu e vamos orar de novo, né? Claro que a criança vai dizer, de novo, a gente ora toda hora. Eu digo, meu filho, ainda está faltando, que a Bíblia diz que é para orar sem cessar, né? Dê as orientações para a criança, o que é que ela vai fazer durante o dia e procure sempre inserir alguma coisa da palavra. Há dias lá em casa em que a gente sai. Eu estou contando essas histórias porque, assim, eu estou aqui para compartilhar o que eu tenho vivido na minha maternidade, né? Na minha experiência familiar. E aí a gente sai e nem fica eu nem meu esposo em casa, e aí a gente deixa. Então, hoje você vai transcrever um salmo, ou você vai transcrever algum texto da Bíblia que você acha interessante, que você gosta, quando a gente não dá, né? Às vezes a gente mesmo dá o texto. E às vezes eu chego, gente, e a transcrição está assim, não tem quem leia. Não tem quem leia, porque você viu que fez às pressas, sabe? Para terminar logo aquilo e voltar para a brincadeira ali para o que queria. Mas a gente olha, elogia, né? Pode ser melhor, amanhã você vai fazer melhor, e aí a gente vai aumentando. A gente vai aumentando. E a criança vai também criando curiosidade em relação aos livros da Bíblia, a palavra. Esses dias eu me surpreendi que Heitor disse, mamãe, hoje eu vou ler Oséias. Ai, meu Deus, quem em sã consciência pega a Bíblia do nada assim e diz, hoje eu vou ler Oséias, né? Aí eu disse, por que você vai ler Oséias?
Ele disse, eu estou achando ele um profeta muito esquecido, eu acho que ele está merecendo um pouco de atenção. Eu digo, claro, meu filho, lê Oséias, se tu me perguntar tudo que tem em Oséias, eu mesmo não vou saber contar, então lê, me conte, tá certo? E a gente vai se deparando com esses interesses, né, que vão surgindo e são lindos. Pode passar, meu amigo. Assentado em tua casa. Aí vamos lá. Estamos todos em casa. A atmosfera da sua casa, como é que é? Como é o ambiente da casa? É um ambiente propício à criança lembrar da palavra, lembrar do evangelho, lembrar de Jesus? Ou é um ambiente pesado? Ou é aquela atmosfera que o sangue de Jesus tem poder? Né? Porque o que entra na nossa casa, agora eu volto lá para o meu avô, né? O que entra na nossa casa pela televisão, o que entra na nossa casa pelo celular, pelo tablet, é espiritual. Então, está por ali para influenciar. Você não pensa, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é o que você está vendo, não, está tudo ok. Não tem nenhum ladrão aqui dentro, não tem nada de errado. Mas você não sabe o que entrou na sua casa por portas, né, que você abriu e como está o ambiente espiritual. Então, coloque canções, né? Coloque em alguns momentos a palavra falada. Você pode ligar lá um Cid Moreira, apóstolo Valnice, né, que tem a Bíblia gravada, e coloque canções para o seu filho ouvir. Ele pode estar brincando, ele pode estar fazendo tarefa, ele pode estar brigando com o irmão, ele pode estar fazendo qualquer coisa, mas tem um cantor, mas tem uma música lá sendo guardada. Gente, é incrível o poder que a música tem de ficar armazenada no nosso cérebro. Eu tenho uma amiga que ela me falou de um estudo na área de música, né, na universidade, na faculdade de música, que pessoas com Alzheimer, ela esquece quase tudo, mas a memória musical dela é muito preservada. Então, nós precisamos criar essa memória musical decente, adequada nos nossos filhos. Então, você pode colocar lá a música de quando eu me converti. Aí ele vai dizer, eita, que baú é esse, né? Aí você explica para ele, meu filho, em 1900 e cocada, quando eu me converti, era isso que estava no auge. Né? A geração mais nova aí vai, no máximo, conseguir colocar diante do trono. Né? Mas eu, por exemplo, escutei o que a minha mãe escutava da minha avó. Então, um dia desse a gente ia viajando e eu coloquei no carro hinos a partir de 1950 e eu fiquei constrangida, porque eu só não sabia de um. Eu digo, meu Deus, o negócio está sério. Né? Por quê? Porque minha avó fazia isso, minha mãe escutou da minha avó, tocava as antiguidades em casa e os novos, e eu aprendi, em 1950 para cá, né, tudo. Então, assim, dificilmente você vai tocar um hino aí desse tempo para cá e eu não vou saber. Pode ser de harpa cristã, pode ser de que for, vou dar conta. Né, e fica guardado aqui na memória. E eu boto lá em casa, boto para tocar. Lá em casa também, estou trabalhando e esses dias eu só escutei Heitor, né, dentro de casa. Sei que esta palavra é verdadeira. Eu digo, eita, ressuscitando Afonso Augusto. Né, e ele canta. Aí a gente brinca, eu vou dormir, a gente tem uma figura que minha mãe inventou, que é um gato imaginário que mora em cima do guarda-roupa, que é o gato mago. Se vocês souberem que eu estou falando do gato mago aqui com vocês. E aí eu conto as histórias, eu invento as histórias. Aí então, o gato mago foi para o culto. E quando chegou no culto, ele ficou muito surpreso, porque cantaram o melô dos gatos. Mamãe, tem o melô dos gatos? Tem, Heitor. Então, minha alma canta-te, Senhor. Aí ele agora está cantando assim, toda hora, que é o melô do gato. Né? Então, são pequenas coisas assim que ficam, sabe? Que a criança, ai meu Deus, igreja não é esse negócio chato que a gente pensa. Né? Igreja é vida, igreja é alegria, Deus é alegre, Deus é animado, a Bíblia é cheia de histórias incríveis, emocionantes. E é isso, durante o dia que nós temos que passar. Né? Fazer o culto doméstico, gente, o famoso culto doméstico. Onde foi que a gente errou, que perdeu esse hábito tão maravilhoso?
Na minha casa tinha todo dia cantava 3 hinos, lia a Bíblia, o pai dava uma explicação rápida e a gente corria de volta para o que queria fazer. Mas isso é muito importante. É muito importante. Selecione um texto, selecione algo que você queira conversar com seus filhos, abordar um assunto e faça isso no seu culto doméstico. Marque um horário, que chova canivete, mas naquele horário o culto doméstico vai acontecer. E os seus filhos já vão saber, porque criança precisa e gosta de rotina. Pode parecer que não, mas tenha certeza que sim. Faça atividades intencionais que levem a criança a Deus e a sua palavra com todo o seu entendimento, assim como os seus líderes e familiares. Né? Essa frase de Lutero que eu gosto muito. Nas Escrituras, uma florzinha vira uma campina. E isso eu tenho descoberto lá em casa. Né? A gente olha para um versículo na Bíblia e olha para um brinquedo e daqui a pouco um negócio parecia uma flor, você tem uma campina todinha. Por exemplo, eu peguei o jogo Resta 1. Quem conhece o Resta 1 aqui da Xalingo? Aí eu tenho um Resta 1 lá em casa na estante. E aí, o que aconteceu? Uma bolinha, uma bila daquela, uma biloca sumiu. Gente do céu, Heitor chorou, botou essa casa abaixo, procurou essa biloca por toda parte, culpou A, culpou B, até que eu disse, Heitor, vamos fazer igual o pastor, que foi atrás daquela ovelha. Sabe a ovelha número 100? Pois é tua biloca. A ovelha número 100. Você está lembrado da história? Tô. Aí, relembrei tudo, relembrei a dracma perdida, relembrei o filho pródigo e procurando, né? E procurando com ele, entrando embaixo de mesa, de tudo, até que nós encontramos a bendita biloca. E quando a gente encontrou, esse menino ria e gritava e me abraçava. Aí eu dizia, foi assim que o pastor ficou quando recebeu a ovelha. Quando achou a ovelha perdida. Foi assim que o pai ficou quando o filho pródigo apareceu. Foi assim que aquela mulher ficou quando encontrou a dracma perdida. E assim, olha, de uma necessidade, de uma situação corriqueira, ali com a criança, você tem um culto doméstico. Você tem um momento com a palavra. Esse do óculos, como é que foi? Ele pegou, vocês lembram dos face shields na pandemia, que era aquele negócio de acrílico que a gente usava aqui na frente, né? Para se proteger dos espirros do povo sem máscara. Pronto. Heitor pegou um face shield daquele, cortou. Foi de dar uma pisa, né? Ele estragou o negócio. Mas quando eu fui ver, ele estragou para fazer um óculos de papelão. E aí colocou aquele óculos e ficou olhando para mim, rindo com aquele óculos. Aí eu, vamos lá, Heitor. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre os óculos. Tem não, mamãe? Versículo que fala sobre o óculos? Tem sim. E aí fui lá para Apocalipse, né? Falar da importância do colírio e tudo mais. E aí a gente já pegou esse momento também, que eu estava com vontade era de dar uns cascudos nele, e transformamos na aplicação da palavra. Fiz até um videozinho. Corvo Burger. Foi um dia de hambúrguer, que chegou um hambúrguer lá em casa, e eu disse, Heitor, tu está gostando desse hambúrguer? E estou. Pois você já parou para pensar que esse era a comida? Você já teve assim um dia que você teve vontade de comer hambúrguer no café da manhã, no almoço e no jantar? Pois Deus permitiu isso para o profeta Heitor. Mandava um corvo levar pão e carne para ele. Aí eu disse, vamos fazer aqui a história. Desenhamos a história e botamos o nome da hamburgueria de Corvo Burger. Né? E agora, toda hora que a gente vai fazer hambúrguer, montar um sanduíche, vamos, Heitor, botar Corvo Burger para funcionar. Semana do jumento, chegou São João. Chegou o São João, e tudo na escola era o São João, e o menino, mamãe, as duas festas que eu mais gosto do ano, São João e Natal. Carnaval eu não gosto, Halloween eu não gosto, muito crente, né? Mas São João e Natal, eu digo, Senhor, e agora? Quem poderá me defender, né? E aí fui conversar com ele sobre as nossas raízes nordestinas, tudo mais. E disse, vamos ver o que é que a gente encontra na Bíblia. Aí encontramos o jumento, né? Mas não encontramos muitas outras coisas da festa. Mas já que nós encontramos o jumento, vamos procurar o jumento na Bíblia toda. Aí começamos lá com a jumenta lá com Balaão, aí contamos a história toda. A jumenta que levou Jesus para o Egito,
Vocês sabem? Estão lembrados desse episódio? Aí depois Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém. E aí eu fiz a semana toda no mês de junho, que foi a semana do jumento, na Bíblia. E fui depois contar para ele que o avô dele evangelizava no lombo de um jumento. E foi muito interessante, porque eu pude contar para ele, né, de como era que o meu avô, que é o bisavô dele, viajava, saía de casa às 6 horas da manhã com meu pai no lombo de um jumento para dar Santa Ceia às 18 horas num sítio. E viajava o dia inteiro, sem comida. Meu pai disse que até hoje sente o cheiro do pão doce, do homem do pão doce que passava, né? Então, nesses momentos que a gente tem que ter a sabedoria de como nós vamos pegar a situação e reverter em nosso favor. Amém? O que tem mais aí? Castelo Forte. Quem se lembra daquele brinquedo do engenheiro? Monte de bloquinho colorido, de madeira, que você pode fazer vários tipos de construção. Tinha um brinquedo desse lá em casa. Aí chegamos dia 31, né, de outubro, a reforma, e eu querendo falar com o Heitor sobre Lutero, sobre a reforma, porque nós já compramos para ele um box que vem a história de vários reformadores. E aquele era o dia de eu falar sobre aquele assunto. E aí vamos, Heitor, construir um castelo aqui. Construímos um castelo e coloquei a música Castelo Forte para ele ouvir e entender, né, toda aquela história. E foi muito bom, porque ele guardou essa informação, né, e sempre que ele vê o videozinho, mamãe, foi no dia que a gente aprendeu de Lutero. Né, eu digo isso mesmo. E aí você pode usar várias coisas durante o seu dia, de forma que você sente, brinque, ocupe o tempo. Ah, Karenine, eu não tenho tempo não. Não vai ter que arranjar. Porque a gente botou os meninos no mundo, né? E a gente não quer ver os meninos no mundo, no outro sentido, depois. Então, nós precisamos arranjar esse tempo. Ainda que seja pouco, mas que seja um tempo de muita qualidade, muito intencional e revertido para aquilo que você sabe que vai gerar um fruto no espírito dessa criança. Amém? Pode passar. Andando pelo caminho. Eu vou contar rapidinho aqui uma experiência que nós tivemos, né? Eu morava a 13 quilômetros da escola de Heitor. Então, eu tinha 13 quilômetros de tempo e de trânsito e de engarrafamento. Então, esse tempo, eu percebi o que o meu pai fazia. Quando teve um período que quem levava o meu filho para a escola era o meu pai. E quando nós nos mudamos para um local mais perto, o meu filho disse, eu não gostei de vir morar aqui. Porque quando eu ficava lá com o vovô, que ele vinha me deixar, ele vinha cantando Santo, Santo, Santo o caminho todinho. Aí eu disse, mas repare mesmo, a gente vinha conversando e vovô me ensinava e cantava muito Santo, 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 que é um hino da harpa cristã, que o vovô bota os netos para dormir com ele, né? E aí eu me lembrei, fiquei vendo como isso guarda. E teve um tempo na escola de Heitor que um coleguinha dele batia muito nele, agredia não só ele, como outras crianças também. E aí quando a gente entrava no carro, eu percebia que ele estava já aflito, preocupado, né? Aí eu disse, Heitor, nós vamos começar uma campanha de oração. Na hora que a gente sair daqui até a porta da escola, a gente vai orando por fulaninho. Aí ele disse, tá certo. Oramos o primeiro dia, chegou na escola, pisa, né? Tapa, mordida. No outro dia oramos de novo, mesma coisa. No terceiro dia ele disse, mamãe, aquele menino tem um coração muito duro. Não vai ter jeito não. Eu disse, vai ter jeito. Então vamos continuar orando. Passaram-se alguns dias que eu entrei no carro, fui fazer a oração. Eu disse, não precisa mais não. Ontem eu já não apanhei. O papel do pai é dizer, se chegar em casa apanhado, vai apanhar de novo, né? Esse aqui, a lição, olha, completou minha frase ligeiro. O papel do pai, da mãe, o meu filho, vamos para a campanha de oração, né? Normalmente, quando você escuta a história aí de grandes pastores, de grandes avivalistas, aí o que é que eles dizem? A minha mãe me levava para o quarto e orava comigo. A minha mãe isso, a minha mãe aquilo. Não estou dizendo que é para o pai incentivar esse tipo de coisa, tá, gente? Mas estou falando de uma realidade, né? Lá em casa, pelo menos, é assim. Olha, Heitor, esse negócio tem que se resolver assim, assim, assim.
Eu chego lá, vamos, meu filho, vamos orar, né? Vamos fazer uma campanha de oração pelo menino. Então, aproveite os seus trajetos. Eu sei que aqui é uma cidade pequena, mas vocês andam. Tenho certeza que vocês andam, né? Então, aproveitem os seus trajetos. Essa foto eu quis colocar porque foi um dia que a escola pediu para a criança ir representando alguém da família. E Heitor já tinha ido no Dia dos Pais representando o pai como engenheiro. E aí, nesse dia, ele disse, mamãe, eu vou representar quem? Aí eu disse, teu avô, um pastor. Aí botei logo de paletó, de gravata, botei o botão dos Gideões, né? Meu pai nem é Gideão, mas Salatiel é. Botou logo o botão dos Gideões e o menino chegou na escola e todo mundo está representando o quê? Eu disse, o avô que é pastor, né? E assim, ele leva isso para dentro da escola também. Pode passar. No templo, prepare-se para o culto. Crie expectativa e envolva a criança nesta etapa. Gente, eu não sei como é na casa de vocês quando vai chegando a hora de ir para o culto. Se é um cenário de guerra, se é menino correndo, abre o guarda-roupa, ninguém sabe cadê a roupa, com quem vai, está suja. Eu não sei se é grito, vai tomar banho, não vai. Mas o que eu sei é que nós precisamos que esse seja um momento de paz, né? Não é para ser a faixa de Gaza nessa hora, é para ser um momento de paz. Eu me recordo, eu botei essa foto aí, porque eu me recordo muito da minha mãe fazer isso. Minha mãe tinha 3 e depois chegou a 4ª, né? Quem tem muito filho, então, aí é que precisa de organização. E eu me recordo de muita paz. E olha que a gente ia para a igreja 2 vezes no domingo, aos domingos. E eu me recordo de muita paz. Minha mãe sentada, fazendo aquelas toucas no cabelo, enchendo o cabelo de frizz para ficar liso, né? Não tinha secador, não tinha esse negócio de escova. E minha mãe lá se aprontando para chegar muito bem na igreja. E as nossas roupas todas organizadas assim na cama. E aquilo me passava muita paz. Aquilo me passava, sabe, uma sensação de calma, de tranquilidade. Depois que a gente ficou grande, repare, que a gente acha que já não precisa mais, né? De condução e de limite, já era tudo rapaz e moça em casa, aí foi que a zona de guerra se instalou, porque cada um achava que podia tomar banho na hora que queria, e na hora de ir para a igreja, amanhã ficava, tá na hora, e o povo não estava pronto, né? Mas você que tem criança, crie essa organização, né, na hora de ir para a igreja. Pode passar. No templo, se você vai de carro, não bota em qualquer rádio não, né? Bota uns hinos aí, porque cuidado nos batidão aí que o menino ouve até chegar na porta da igreja. No templo, ao escolher um assento, pense na criança e não em você. Eu vejo gente dizer, eu só gosto de sentar lá atrás. Sim, mas teu menino enxerga o que está acontecendo no culto aqui na frente, ele consegue ver direitinho o pastor, porque você está vendo, você é grande, agora o menino está aqui. Né? Então, está acontecendo aqui a reunião com as crianças, dê prioridade, venha com seu filho mais para frente, para que ele veja todo o serviço de culto. Ao longo do culto, explique as etapas, ensine postura, ensine o tom que a gente fala com o outro. Né? Precisa falar uma coisa com a mãe, não pode falar no volume mais alto, ensine cochichar, diga, na igreja pode. Vai falar que na igreja com alguém tem que falar baixinho, esse é um lugar de respeito, esse é um lugar de decência e de ordem. Explique as etapas, explique sobre a oferta, explique sobre o louvor, explique sobre a ministração, diga quem é o ministrante, caso ele não conheça. E no curso da mensagem, não esqueça da criança. O vocabulário, muitas vezes, é alto para elas. Na nossa escola bíblica, né, durante o culto lá na igreja, com as crianças, eu comecei a perceber que nem o meu, que já se criou no evangelho, conhecia muitas palavras. Até que um dia eu perguntei, a gente inseriu um quadro chamado Vocabulário Eclesiástico. Todos os domingos uma palavra nova. Aí começamos de amém, aleluia, glória a Deus, misericórdia, bênção apostólica. Aí um dia eu perguntei, vocês sabem o que é graça? Aí o meu menino disse, sei, a mãe de Nailson, que estuda comigo. Né? Então, assim, gente, a criança passou coisa aí que ela não entendeu. Shalom, e shalom, minha gente, shalom. 8 anos quase um menino na igreja, shalom, shalom, não sabia o que era shalom. O que é que significa shalom? Então, isso é o culto racional. Ajude seu filho a ter um culto racional.
e demonstre interesse pelo desenvolvimento dele fazendo essas coisas. E o próximo aí, para a gente terminar. Essa foto eu mostrei lá no dia do congresso, né? Eu digo que é o menino em fervente oração, porque eu quero falar com vocês sobre as Bíblias dos filhos de vocês. Essa foi a primeira Bíblia do meu filho. Quando Karen, meu filho não sabe ler, para que eu vou dar uma Bíblia a ele? Meu irmão, até o profeta comeu o livro, porque o bebê não pode, né? Então, meu filho literalmente comeu a capa da primeira Bíblia. Por quê? Porque ele ganhou esta Bíblia antes de nascer. Você pode colocar o próximo aí, tem um videozinho. A minha cunhada se encarregou de dar uma Bíblia para ele antes dele nascer. Você vai ter que ver que a data está ali em janeiro, ele nasceu em fevereiro. Então já deixa a sugestão. Vai nascer menino perto de você, não pense mais em outra coisa, dê uma Bíblia. Agora eu faço como Nelson Ned. Dê uma Bíblia de presente para quem você ama. E diga para esse alguém que Jesus lhe ama. Oh, velho, viu? Então, essa foi a primeira Bíblia de Heitor. Aí, às vezes, eu ficava com cuidado. Não, Salatiel, tome, ele está botando na boca. E Salatiel dizia, olha, com Bíblia aqui em casa não tem restrição. Deixa o bebê botar na boca, deixa o bebê se agarrar com ela, fazer o que for, golfar em cima da Bíblia, mas a criança, desde cedo, tem que aprender intimidade com esse livro. Certo? Então, esse foi o primeiro que está nesse estado, mas está guardado para a posteridade. Pode passar o próximo. Essa aqui foi a segunda Bíblia, que também está sem capa já, né? E aquela terceira. Você pode ir passando, e eu só vou dizer por que eu estou mostrando essas Bíblias. Porque nós fizemos um propósito lá em casa. Essas crianças ficam tudo ligadas em presente no dia do aniversário, em presente no dia da criança. Então, nós instituímos que vai ter um presente no dia da Bíblia. Então, todo ano, no dia da Bíblia, ele ganha uma Bíblia nova, com base no momento que ele esteja vivendo. Então, teve um período que ele estava gostando de assistir muitos vegetais. Então, a gente comprou lá a Bíblia dos vegetais. Pode passar. Aí vai evoluindo, né? Essa tem uma história bem especial. Heitor fez a decisão, recebeu Jesus no dia que uma irmã da nossa igreja, chamada Ana Lúcia, estava pregando. E, ao final da pregação, ele foi lá e disse que queria receber Jesus. E aí, na semana seguinte, ela chegou na igreja e deu para ele essa Bíblia, marcando aquele dia que ele recebeu Jesus, que tinha sido a maior experiência, e já não era uma Bíblia infantil, é uma Bíblia ilustrada, ela é uma Bíblia completa. E ele se sentiu, assim, a importância em pessoa de receber essa edição comemorativa ao dia da conversão dele. Então, fica a sugestão, fica a dica aí para vocês, pode passar. Chegou a fase de Minecraft, né? De jogar, então tem a Bíblia em quadrinhos. E aí é a coleção. Ele vai fazer 8 anos e está com essa coleção aí de Bíblia. Aí você me diz, Karen, não tenho condição. Não tenho condição. Aí eu pedi para você contar quantas roupas seu filho tem, quantos tênis tem, quantos Hot Wheels, quantos carrinhos da Hot Wheels tem, e você pense nisso como uma construção muito importante na vida dele, certo? Então, assim, a gente precisa dosar as coisas. A gente não pode dar só brinquedo. Eu me esforço, faço de tudo, vou dar tudo que é brinquedo que ele quiser. E quantas Bíblias? Eu ouso dizer que eu acho que se eu fosse contar hoje, o meu menino tem mais Bíblia e livros em geral, do que roupa. Isso é algo que, para mim, fala no reino do Espírito e também transmite uma mensagem para ele, do que realmente é importante, do que realmente é para a vida, né? É para o futuro, é para o céu. Amém? Isso aí são outros livros. Ali eu tenho 2 indicações para vocês que são devocionais. Aquele Indescritível é maravilhoso, é um devocional sobre Deus e a ciência. Então, quando ele vai falar sobre a criança ouvir a Deus, ele começa a ensinar como é que o ouvido funciona. Como é o nome dos ossinhos, do ouvido. E aí você vai ver a criança se interessar, porque, como eu disse, a gente não pode apresentar um evangelho limpo e seco, né? Como a gente diz assim, para a criança. A gente tem que ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus para ir recheando aquilo de coisas do dia a dia dele, que ele consiga ver a aplicação. Amém? Vamos lá.
A gente finalizar aqui, eu quero que você passe para o próximo. Rede de apoio. Quantos aqui são tios, avós de crianças, tios da salinha, professores ali embaixo, né, aqui do Ministério Infantil? Quantos são vizinhos? Quantos são parentes de crianças? Essa é uma área que é muito sensível, né? Claro que a gente não pode estar se metendo na educação, a gente não pode estar se metendo no que os pais, como os pais agem com as crianças, enfim, mas nós podemos orar e nós podemos investir, nós podemos ajudar. Então, se você fica com uma criança em algum momento, você é alguém de uma rede de apoio, aproveite esse momento para plantar uma semente, né? Para plantar uma semente na vida daquela criança. Amém? Não é que os pais vão terceirizar isso. Não preciso eu fazer culto doméstico, não, porque quando vai para a casa da avó, a avó faz. Não, não se trata disso. O nosso dever é o nosso dever, né? E não é o que o outro faz que vai minimizar. Eu vejo muita gente, inclusive no vídeo inicial que foi falado aqui, foi passado aqui, as pessoas dizendo, não, isso aí o pastor tem que resolver. Tem que ter uma rede de crianças na igreja que seja top. Sim, meu irmão, tem que ter uma rede de crianças top? Tem. Né? E glória a Deus pela vida dos pastores Cleófas e Gorete, que tem essa visão. Senão também eu nem estaria aqui falando sobre isso com vocês, que se preocupam com o conteúdo. Eu sei, porque já me compartilharam, que as crianças dessa igreja não recebem um leitinho qualquer, né? Eles recebem verdadeiros preparados pelo Espírito, mas você saiba que isso não lhe isenta, não lhe exime da tua responsabilidade em casa, com o seu filho, andando na rua por onde for. Né? Tem uma coisa que eu gostaria muito de dizer aqui aos pais. Né? Eu vejo, e a gente fala muito isso lá em casa, chega uma idade que você sai de casa, você tem que levar seu filho junto. Dá para levar, leve. Leva o menino no banco. A gente dizia, meu pai dizia, vamos comigo para desenrolar, para desarnar. Né? Então, assim, os pais não querem mais ter o trabalho de andar com o menino. Vai ali na esquina, não, peraí, deixa eu ver com quem vai ficar. Com quem vai ficar, não. Vá, leve o menino junto. Esses dias eu precisei ir ao banco e realmente não tinha quem deixar com o Heitor. Eu me despertei para isso. Eu me lembro de eu, aos 7, 8 anos de idade, ir ao banco com meu pai, ir à padaria comprar o pão. E são nesses momentos em que a gente mais aprende sobre ética, a gente aprende sobre moral, a gente aprende, observa ali que o pai recebeu um troco errado e devolveu, que foi gentil com uma pessoa idosa, que ajudou a carregar uma sacola, que alguém caiu e ele foi lá e ajudou a levantar, que socorreu. Então, assim, não vai embora, o menino, não, eu não quero ir não, preferiu ficar em casa no celular jogando. Não deixe preferir isso. Né? Leve com você para que ele seja ensinado. Amém? Então, olha, essa rede de apoio é muito importante. É muito importante na igreja, e agora eu falo, né, para as minhas queridas colegas de Ministério de Rede de Crianças. Coloque o coração de vocês nisso. Né? Não, a gente não está aqui com as crianças, por menor que seja o tempo, para retirá-las do templo e não atrapalhar o culto. Nós somos os líderes, nós somos as pastoras dessas crianças. Amém? Aqui as crianças têm o privilégio de também serem ministradas pelos pastores. Mas há lugares por aí que o pastor, se você pedir para descrever como é a sala do departamento infantil, ele não sabe. Eu andei fazendo uma pesquisa, passei em algumas, lá em Natal, teve uma que o meu filho saiu chorando. Pediu para ir embora. Então vocês têm aqui, né, um departamento que está em reforma, um ambiente que está sendo estruturado. Ajudem as professoras. Procure se informar. Se tem um grupo de WhatsApp, responda, participe. Né, dê um retorno. E mande a Bíblia do seu menino para a igreja. Agora eu vou lembrar aqui do dia do congresso. Nós falamos no dia. Nós tínhamos 60 crianças aqui. E eu disse, agora é a hora de conferir a bagagem. Vamos ver quem trouxe a Bíblia. 20 crianças tinham trazido a Bíblia. E não eram crianças pequenininhas. Né? Então, assim, não dê bobeira nisso. Certo? Não dê bobeira nisso. Compre essa Bíblia para esse menino. Faça um esforço. Se você não consegue, peça ajuda a alguém. Peça para Deus mandar uma provisão extra. Que eu tenho certeza que para isso Ele vai mandar. Só fique atento para não desviar a verba.
né? Agora eu lembro que minha irmã, quando queria aprender a tocar violão, com 7 anos, começou a pedir a Deus um violão. Aí passou um mês e nada, né? Ela chegou para o meu pai e disse: eu estou com medo de Deus ter mandado esse dinheiro e o senhor ter feito uma feira. Então, assim, gente, a criança precisa também passar por essas experiências, né? Vai gerando no coração dela, quer uma Bíblia de presente, vamos orar junto, Deus vai mandar. E presenteie essa criança, pelo amor de Deus, com essa Bíblia. Mesmo que ela não saiba ler, manda esse menino chegar aqui, né, com a Bíblia debaixo do braço, nem que seja só com figurinha. Amém? Eu quero encerrar aqui com essa frase. Ensinar é um trabalho ruim quando o amor se foi. É como um ferreiro trabalhando sem fogo, um construtor sem argamassa. Um pastor que não ama as ovelhas é só um contratado. Fugirá no perigo e deixará o rebanho para o lobo. Essa frase é de Charles Spurgeon. Ele escreveu 1800 e tanto, né? Que foi a época em que ele viveu. E eu acho ela muito atual. Então, você é o pastor da sua casa, você é a pastora da sua casa, né? Se você se sente hoje totalmente sem graça, sem força, sem ânimo, peça a Deus para restaurar esse amor no seu coração. Porque enquanto você foge da sua responsabilidade, tem um lobo chamado diabo que está pronto para dar o bote, né? E levar a nossa herança, a nossa preciosidade. E isso não vai acontecer, né? Em nome de Jesus, porque nós temos uma palavra, nós temos um suporte, nós temos um Espírito Santo que nos conduz, que nos restaura, que restaura as nossas emoções, que restaura o sentimento pelos nossos filhos, ainda quando todo o nosso entorno está assim, tudo queimado a fogo, como estava lá em Jerusalém. Mas o Espírito Santo é o Neemias, né, que o Pai envia para restaurar a nossa família, restaurar até mesmo o nosso sentimento pelos nossos filhos e cuidarmos dele para que o diabo não venha e encontre a ocasião e faça o que nós não queremos ver. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, meus amados. Glória a Deus. Glória a Deus. O ministério louvou aqui. Glória a Deus pela vida de Karenine, por esse tempo de ensinamento. Por esse tempo de ensinamento. Karenine estava ministrando aqui com muita propriedade e a minha vida com meus filhos estava passando aqui. Tudo que você estava falando aí são experiências que eu tive com os meus filhos, todos eles. Eu me lembro, Monara, eu li a Bíblia para Monara quando ela estava no ventre de Gorete ainda. No ouvido de Gorete eu ficava falando no ventre. E eu me lembro a primeira Bíblia que ela ganhou quando ela tinha 2 anos. Era uma Bíbliazinha ilustrada. Na verdade, eu já li a Bíblia para ela com 1 ano de idade, mas quando ela teve noção de que era uma Bíblia, eu me lembro que ela era uma Bíbliazinha ilustrada, vermelha, e tinha uma alça assim, como uma maletazinha. Eu me lembro com 2 anos de idade, ela indo para a igreja comigo, eu pegava na mão dela e ela com a Bíbliazinha assim, e quando ela passou para o pastor, ela olhou para o pastor assim e disse: eu tenho a Bíblia. E ela estava feliz da vida. E eu lembro que Monara me disse uma vez aqui, que quantas vezes ela chegou do colégio, Karenine, e quando chegava em casa ela começava a chorar, porque era uma atmosfera de paz, da presença de Deus. Nós criamos os nossos filhos dentro dessa atmosfera. Hoje Monara é uma pastora, só falta a igreja. Meu filho é um ministro também ali, ensinando a palavra, mas nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Um dia eu acordei, 1h da manhã, o diabo no meu quarto. Aquele ambiente de demônio. Eu disse: meu Deus, o que é isso? Por que ele entrou por aqui? Eu escutei um barulho na sala. Quando eu cheguei, a televisão estava ligada. Eu não era adolescente, ela tinha trazido uma amiga dela de outra cidade e elas estavam assistindo o filme Minotauro. Um filme altamente satânico. Minotauro. Eu disse: Monara, o que é isso? Liguei a televisão.
vai dormir. Hoje ela disse, papai, aquele era negócio de demoníaco mesmo. Ela foi dormir, no outro dia eu chamei, conversei com ela, disse, minha filha, eu acordei ontem, o diabo estava aqui dentro de casa. Eu senti a atmosfera, eu acordei do nada sentindo aquela presença demoníaca. Então nós precisamos sensibilidade espiritual, e essa é uma palavra que vem em bom tempo. Nós precisamos salvar essa nova geração. Existe uma conspiração de principados e potestades, um projeto gerado no útero do inferno para que não haja mais uma igreja em uma nova geração, não haja mais adolescentes apaixonados por Deus, crianças cheias do Espírito Santo. Mas Deus está fazendo algo tremendo aqui nessa igreja, está batizando crianças no Espírito Santo. Aqui, o ano passado, Jesus batizou crianças de 5 anos no Espírito Santo, 8 anos. Cadê Caleb? Caleb está aí, é Caleb que vai entregar. Caleb, qual é o Caleb? O de hoje, o Caleb. Caleb de Gisele, vem cá, que ele vai daqui a pouco entregar uma lembrancinha. Vem cá, Caleb, sobe aqui no altar. Cadê Lívia? Vem cá, Lívia também. Sobe aqui, Caleb. Está quantos anos hoje? 9, né? Está com 10. Ele tinha 9 anos, ele foi batizado no Espírito Santo, sentado ali, na hora da ministração. Ele disse, quando eu fiz assim com a mão, ele disse que disparou alguma coisa dentro dele, ele começou a chorar descontroladamente. Aí quando eu fiz assim com a mão, aí o pai dele, o Rodrigo, fez assim, disse que está chorando, chama ele. Quando ele chegou perto de mim, ele foi batizado no Espírito Santo. Lívia está aqui com 5 anos, foi batizado no Espírito Santo. Nós não vamos perder essa nova geração, amém? E eu achei interessante a frase do Charles Spurgeon, né? Quando você ensina, como é que a frase diz? Eu não lembro. Ensinar só é ruim quando a gente perde o amor. Quando eu faço empurrando com a barriga, é ruim. Mas quando eu faço apaixonadamente, eu não me canso. Amém? Vamos cantar daqui a pouco, se vocês vão ficar aqui, mas a gente vai cantar a bênção. Sabe, pai? Eu queria chamar aqui à frente todas as crianças que estão aqui à frente. Venham à frente as crianças. Venham com os pais. As crianças com os pais. Todas as crianças venham com seus pais aqui para frente, por favor. Pode ficar aqui no altar. Todas as crianças com os pais. Crianças com seus pais. Pode vir, crianças com os pais. Abençoe e faça brilhar. Fica aí olhando para mim, fica olhando para mim aqui vocês. Que conceda sua graça e te dê paz. Vem mais pra cá, pode vir mais pra cá. As professoras da sala de criança, vem pra cá. Você que é professora da sala de criança, vem pra cá. Veja orando. Vamos adorar a Deus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça.
gerações, sua família, teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, sua família, e os filhos e os filhos de teus filhos. Prega atenção. Você que é pai, feche os seus olhos agora. Comece a orar a Deus. Primeira coisa, você vai pedir perdão a Ele. Se você foi negligente, omisso na educação do seu filho, se você não tem ensinado a palavra de Deus ao seu filho, é o momento de você se arrepender. Peça perdão, diga: Senhor, me perdoa por não ter educado meu filho nos teus caminhos. Me perdoa por talvez não ter dado bom exemplo na minha família. Me perdoa porque eu falhei quando não orei pelo meu filho, quando não jejuei por ele, quando não ensinei a Bíblia para ele, quando não dei exemplo a ele, quando falei mal da igreja dentro da minha casa, ele ouviu, quando falei mal da minha liderança. Comece a se arrepender agora e a pedir perdão, porque está descendo o espírito de quebrantamento, a unção de quebrantamento. Essa é a primeira oração. Peça perdão a Deus, clame. Enquanto eles cantam, você clama: Pai, eu quero te pedir agora com autoridade que desça agora nesse lugar a unção de arrependimento. Porque fomos negligentes na educação dos nossos filhos, porque muitas vezes não ensinamos a palavra para Pai. Deus, nós te pedimos perdão. Você agora, eu vou orar por você. Fique de olhos fechados ainda. Meu Deus, eu oro por cada pai, cada mãe. Eu te peço que o teu sangue venha lavando, venha purificando, que o Senhor perdoe a omissão, a negligência. Mas eles estão aqui no entendimento de que não podem perder essa geração. Então acende agora um fogo, acende um fogo de compaixão espiritual pelos filhos. Que a partir de agora o Senhor levante homens e mulheres, sacerdotes e sacerdotisas, que vão blindar os seus filhos, que vão proteger os seus filhos. A mesma unção que o Senhor trouxe a Karenine, que está sobre a minha vida, que está sobre a minha família, eu reparto sobre esse pai, eu reparto sobre essa mãe. Essa noite eu declaro que vem sobre eles um manto de uma herança sacerdotal, em nome de Jesus. Família, vai
Comece a orar pelo seu filho agora. Abraça o seu filho e ore por ele. Declare que o diabo não vai roubar o seu filho. Abençoe ele. Você é a maior autoridade sobre o seu filho. Libere a bênção sobre ele. Ore pelo seu filho. Ore pelo seu filho. Agora clame por ele. Você que é avô, ore pelo neto. Você que quer ser pai, ore pelo seu futuro pai. Você ore pelo futuro neto. Deus, em nome de Jesus, libera uma unção de proteção sobre essas famílias. Deus, nós declaramos que não perderemos a nova geração. Pode cantar. Continue orando de olhos fechados. Eu vou impor as mãos sobre a sua família agora. Eu vou orar por você. Eu vou orar, eu vou descer e vou impor as mãos sobre cada família, sobre cada pai, cada mãe, cada filho. E eu vou profetizar que o diabo não vai destruir a sua família. Ele não vai roubar. Ele não vai destruir a nova geração. Enquanto eles cantam, cantem. Sua família está guardada, está protegida. Você tem proteção sobre a tua família. 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 Eu declaro a proteção de Deus sobre a tua família. Te acompanhe, por diante, do teu lado, e em ti é contigo, protegida. Proteção sobre a tua família. Oh, Deus, pode adorar, pode cantar. Levanta as mãos para o céu e adore a Deus com a sua família. Toda a sua família será salva. Toda a sua família entrará na arca. Levante a voz, você que tem um filho que está no mundo agora. Ore por esse filho que está no mundo. Você que tem um filho que está no mundo, ore. Declare que ele está voltando. Deus, nós declaramos que os filhos que estão distantes voltarão. Nós entramos no território do inimigo agora e arrancamos de lá o que foi perdido em nome de Jesus. E a bênção se derrame até mil gerações.
Levanta a mão direita para o céu e diga: Pai, eu declaro, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha família será salva, meus netos serão salvos, a minha geração é abençoada na terra. Se você crê, dê um grito de vitória, um grito de celebração. Aplauda a igreja. Aleluia. A Jesus. Obrigado, Senhor, por uma noite tão poderosa. Obrigado pela ministração da palavra que veio como semente de vida caindo em nossos corações. Nós declaramos que nós e a nossa casa seremos salvos e toda a nossa família te servirá para a glória do nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar, nós estamos terminando o culto. A pastora trouxe aqui, se eu sei. Cadê Caleb? Vem cá, Caleb. Olha, para quem? Karenine e Salatiel, vem cá, por favor. Ele vai falar alguma coisa aqui e vai deixar vai entregar esse presente aqui para vocês, Caleb. Isso aqui é uma bênção, mas tira a energia do povo, viu? Isso aqui é doce. Ontem nós passamos o dia aqui, a gente ficou orando de 8 às 17 horas. Eu nem tive fome, nem tive cansaço, sabe porque tirei o açúcar. Em nome de todas as crianças da INSEJEC, receba esse presente. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado, Karine, por ter contribuído conosco. Vamos ter um seminário depois, né? Mais tempo. Esse ano ainda, quem sabe. Muito obrigado. Um abraço lá para o pastor Humberto. Pode ficar de pé, nós estamos terminando nosso culto.